Você acha que viver no Império Romano seria glamuroso? Espera até sentir o cheiro. Roma antiga não era feita de mármore limpo e discursos heróicos. Era uma cidade de ratos bem alimentados, suor fermentado e gritos que vinham de algum lugar. Sempre de algum lugar. E você, caso caísse lá por um dia, não duraria o suficiente nem para virar estátua. Sim, eles construíram aquedutos. Sim, inventaram o concreto. Mas também acreditavam que beber sangue de gladiador curava a epilepsia. Então, equilíbrio. Hoje à noite, vamos atravessar 24 horas no império mais famoso da história, sentindo cada coceira, cada superstição e cada desespero suado. Agora, apague a luz, deite-se e prepare-se para mais uma história desconfortavelmente verdadeira. Uma história chata, talvez, mas insuportavelmente real. Boa sorte tentando sobreviver a um dia no coração do mundo antigo. Spoiler: você não vai. Você acorda em Roma. Não é a Roma dos filmes, com lençóis brancos de linho e luz dourada entrando por uma janela de colunas coríntias. Não. Você acorda no chão de uma ínsula, um prédio popular de 4 andares que balança como gelatina toda vez que passa uma carroça. E ela sempre passa. O chão é de madeira bruta, rachado. Cheira a umidade, urina antiga e vinho derramado. Seu colchão é um saco de palha que já foi novo em outro século. A palha está molhada. De quê? Você decide não investigar. Ao seu lado, um corpo. Não se mexe. Respira. Talvez. Você não o conhece bem. Nem sabe o nome. Só sabe que ele ronca como se o pulmão estivesse cheio de barro. Pode ser normal. Pode ser peste. Tanto faz. Lá fora, o dia ainda nem clareou, mas a cidade já grita. Roma acorda cedo e sem delicadeza. Primeiro, o barulho. É um estrondo metálico, seguido de vozes, passos, cavalos, gritos, latidos e o som indecifrável de madeira sendo arrastada por pedras. Você não sabe exatamente de onde vem, porque em Roma tudo ecoa. Até o silêncio é barulhento. Você se levanta ou tenta. A cabeça dói. A coluna reclama. O corpo está pesado, como se tivesse envelhecido 20 anos durante a noite. É possível. O tempo passa diferente aqui. Você procura por água. Não há. Talvez no andar de baixo, ou no chafariz da esquina. Mas até lá, você tem que atravessar escadas podres, vizinhos irritados e a chance constante de escorregar num vaso noturno mal esvaziado. O ar está frio e denso. Tem cheiro de fumaça, peixe seco e suor coletivo. E você sente tudo com a pele, como se o cheiro tivesse dentes. Você veste sua túnica, ou o que sobrou dela. Está suja, rasgada e coça. Muito. Embaixo, o corpo reclama de picadas. Pulgas, percevejos, piolhos. Você sente os pequenos movimentos, como uma coreografia de horror microscópico. Ao seu redor, sons de vida. Mas não uma vida que você reconheça. Uma mulher grita com alguém. Talvez um marido, talvez um filho, talvez um deus. Um bebê chora. Um velho tosse como se cada sopro fosse seu último. E alguém canta. Uma melodia curta, aguda, repetitiva, que parece mais um feitiço do que uma música. Você desce as escadas. Cada degrau range como um aviso. Um passo em falso e você vira estatística romana. Morto por desabamento domiciliar. Acontece. Muito. Chegando à rua, o mundo se impõe. Roma não é uma cidade. É um organismo vivo. E você é uma célula pequena, dispensável, suada. O chão está molhado. Sempre está. De chuva, vinho, urina ou sangue. Nunca se sabe. Você pisa e sente o frio subir pelo osso. Seus pés não têm proteção. Sandálias são luxo. Você anda com o que tem, ou sem. O céu ainda está cinza, mas a cidade já ferve. Carruagens passam como se tivessem pressa de matar. Escravos limpam calçadas com vassouras feitas de galhos e raiva.
Um homem grita a cotação do trigo. Outro vende ratos defumados. Um terceiro oferece encantamentos contra a febre, impotência e maus espíritos. Você pensa em comprar um. Os cheiros mudam a cada passo. Doce de mel, estrume, incenso, carne podre, pão assando. Um cadáver passando em silêncio, carregado por 4 homens cansados. Você boceja. A fome aperta, mas ainda é cedo para comer. E mesmo se não fosse, você não tem nada no estômago além de esperança. Esperança e vermes intestinais. Quase todo mundo tem. Você passa por uma fonte. A água parece limpa, mas você sabe que não está. Roma tem aquedutos, sim, mas também tem latrinas públicas, esgoto a céu aberto e a lógica de jogar tudo pela janela. Cave canem, dizem. Cuidado com o cão. Mas o que devia estar nas placas é: cuidado com o que cai do 3º andar. Você molha o rosto mesmo assim. A água está fria e cheira a pedra e ferrugem. Você sente os poros se abrirem, como se estivessem pedindo socorro. Um grupo de crianças corre, rindo de algo que você não entende. Uma delas carrega uma cabeça de boneca feita de cera. Outra segura um rato morto. É só mais uma manhã normal. Você anda pelas ruelas, tentando lembrar o que precisa fazer. Há trabalho, há obrigações, há dívidas. Mas, por enquanto, há apenas amanhã. E ela é longa. Um velho passa por você. Olha, cospe. Não em você, apenas no chão. É um gesto comum. O chão romano aceita tudo. Cuspidas, preces, cadáveres. Você sente o estômago revirar. Talvez seja o vinho da noite anterior, ou o pão, ou a vida. Mas você continua. Porque parar em Roma é pedir para desaparecer. Quem fica parado é notado. Quem é notado vira alvo. E você não quer ser alvo. A cidade pulsa ao seu redor. As paredes estão cobertas de rabiscos, avisos, desenhos obscenos, nomes riscados. Uma forma de eternidade improvisada. Você passa por uma loja. Um taberneiro limpa um copo com o mesmo pano que usa para o nariz. Ele sorri para você, sem dentes. Você sorri de volta, por reflexo, e continua andando. Uma mulher te oferece ervas, contra mal olhado. Você agradece. Ela cospe no próprio peito e diz que agora você está protegido. Você finge acreditar. O sol começa a surgir por trás dos telhados tortos. A luz não é dourada, é suja e revela tudo. A poeira no ar, os rostos marcados, as paredes descascadas, os olhos vazios. Você sente algo entre os dedos do pé. Não quer olhar, mas olha. É um dente. De alguém? De antes? De onde? Não importa. Você está acordado e está em Roma. O dia só começou e já está te vencendo. Você ouve seu estômago antes mesmo de sentir fome. É um som oco, distante, como uma caverna implorando por ecos. Um ronco que vem de dentro e parece se comunicar com os de outros ao redor. Uma sinfonia intestinal. O único banquete verdadeiramente democrático de Roma. Só que ninguém à sua volta parece dar importância. A verdade é que, no Império Romano, o café da manhã, como você conhece, não existe. Nada de pão fresco, frutas cortadas, leite espumado ou aveia em tigela de cerâmica escandinava. O desjejum romano é, na melhor das hipóteses, uma migalha emocional. Na pior, um castigo. Você revira a pequena bolsa de tecido que carrega, pendurada na cintura. Lá dentro, um punhado de farinha seca, uma tira de carne salgada já passada do ponto e um figo murcho que você não lembra de onde veio. Poderia ser pior. E provavelmente será. À sua frente, um menino chupa um caroço de azeitona como se fosse bala. Não fala com ninguém. Apenas suga, lambe, cospe, recolhe, repete. Você começa a andar, não porque há um destino, mas porque ficar parado com fome é perigoso. A fome atrai vozes, negócios e promessas ruins. E em Roma, toda promessa vem com juros.
Um cheiro invade seu nariz. Doce, amargo, quase familiar. Você vira à esquina e vê uma pequena padaria, daquelas que assam pão duro antes do amanhecer. O forno ainda solta fumaça. Um escravo de olhos fundos entrega pães queimados em troca de moedas, favores ou promessas. Você se aproxima, esperançoso, mas o preço subiu, como sempre. O pão está menor, mais duro, e agora vem com vermes grátis. O padeiro diz que é proteína. Você quase acredita. Mas mesmo assim, paga. É um pão simples. Farinha de trigo mal moída, água morna, um pouco de sal e o gosto de tudo que ficou grudado no forno das fornadas anteriores. Você morde. Ele rasga sua gengiva. A farinha arranha como areia. E ainda assim, é a melhor coisa que você vai comer hoje. Ao lado, uma mulher mergulha o próprio pedaço de pão num copo de vinho aguado. Está grávida. Ou inchada de vermes, você não sabe dizer. Ela não olha para ninguém. Só mastiga devagar, com os olhos fixos num ponto qualquer do passado. Você a imita. Molha o pão no vinho. Que vinho? Um líquido roxo, ácido, quase vinagre, feito de sobras pisadas por pés sujos e diluído até perder a dignidade. Mas esquenta o corpo e embriaga. O suficiente para esquecer que está bebendo vinagre de uva com cheiro de bode. Você sente a mistura escorrer pela garganta. Pão seco e vinho morno. Como uma comunhão profana. Ao longe, homens se reúnem numa esquina. Discutem sobre grãos, impostos, política e traições. Mas a única coisa que você entende é que todos estão famintos, mesmo os que comem. Você anda um pouco mais. No mercado, alguém vende frutas amassadas. Você vê uma maçã pela metade, coberta de moscas. Um garoto morde e sorri com os dentes pretos. Não é fome, é hábito. Uma rotina sem escolha. Um velho aproxima-se de você, oferecendo algo numa tigela de barro. Parece mingau. Tem cheiro de cevada e tristeza. Você recusa. Ele insiste. Diz que ajuda na digestão, no amor e contra maus espíritos. Você aceita. 3 goles, quentes, grossos, quase vivos. Imediatamente, você se arrepende. A mistura começa a brigar com seu estômago. Um duelo interno entre o que você queria e o que recebeu. Mas não há banheiro. Só vielas, panos e fé. Você se senta num degrau de pedra. O sol já aparece mais firme. A fome se acalma. Não porque passou, mas porque desistiu. Uma criança mendiga por restos. Você dá o que sobrou do pão. Ela te olha com desconfiança, depois gratidão. Depois corre. Você não pergunta para onde. Um grupo de soldados passa marchando. Mastigam bolachas duras, feitas de farinha e sal, do tipo que quebra dentes e esperanças. Um deles cospe, outro ri. A vida deles também é pão e vinho, só que com mais sangue. Perto dali, uma mulher idosa prepara uma papinha de lentilhas num tacho de ferro. O cheiro é azedo e quente. Ela oferece em troca de uma moeda. Você não tem. Ela oferece em troca de ouvir um segredo. Você ouve. Algo sobre fantasmas nos aquedutos. Você não entende, mas recebe a lentilha mesmo assim. Ela sorri. Sem dentes. Parece o pão. Parece você. Enquanto come, observa os pombos se alimentando de vômito seco na rua. É o ciclo natural das coisas. Você pensa em café. Café de verdade. Mas ele ainda nem foi descoberto. Nem chocolate, nem açúcar, nem sonho. Só pão, vinho e fezes. O café da manhã em Roma não é uma refeição. É uma prova de resistência. Uma negociação com a fome. Um pacto diário entre corpo e desespero. E mesmo assim, a beleza. No modo como as pessoas dividem migalhas sem prometer nada. Na forma como mastigam com paciência o que não foi feito para ser comido. Na esperança teimosa de que amanhã o pão venha menos duro. Ou o vinho mais gentil.
Você termina de comer. Não está saciado. Nunca estará. Mas está pronto para continuar. E isso, em Roma, já é milagre suficiente. Você decide se lavar. Ou pelo menos fingir que sim. Em Roma, higiene é um espetáculo. E como todo espetáculo romano, envolve multidão, suor e um pouco de sangue. Esqueça o chuveiro quente, o shampoo de lavanda, a toalha felpuda. Aqui, banho é sinônimo de convivência forçada, nudez pública e doenças compartilhadas. Você caminha até as termas. As maiores são grandiosas, como templos da água, colunas, mosaicos, aberturas que deixam o sol escorrer pelo vapor. As menores são escuras, abafadas e têm cheiro de ovo podre com notas de chulé coletivo. Hoje, você escolheu uma média. Não porque quis, mas porque é a única onde ainda aceitam sua cara suada como pagamento. Na entrada, 2 homens discutem se alguém morreu dentro da piscina quente ontem. Ninguém parece preocupado. Se morreu, virou tempero, diz um deles rindo. Você finge não ouvir. Lá dentro, o calor te abraça com força. Não é um calor agradável. É um calor de respiração alheia, de pedra aquecida por corpos que nunca conheceram sabão verdadeiro. O ar é grosso, úmido e parece entrar por todos os buracos errados. Você se despe. Devagar. Todos estão nus. Isso devia confortar. Mas não conforta. Há corpos demais. Flácidos, queimados de sol, cobertos de manchas, cicatrizes, cracas, histórias. A carne romana é exposta sem vaidade. E você se sente pequeno, frágil, levemente podre. Começa no apoditerium, a sala de vestir. Mas ninguém veste nada. Só deixam os pertences. Um escravo guarda suas coisas com o mesmo olhar de quem já viu tudo e não se importa com nada. Você entrega sua bolsa. Sabe que talvez ela não volte. Depois, o tepidarium. Água morna, ambiente abafado, ideal para abrir os poros. Você entra devagar. A água tem uma cor incerta, um bege levemente esverdeado, com ilhas oleosas boiando. O cheiro? Amônia, mofo e suor ancestral. Você mergulha até o pescoço. Sente algo tocar seu pé. É mole. É escorregadio. É melhor não saber. Fecha os olhos. Respira fundo. Arde um pouco. Você ignora. É o que todos fazem. Ao lado, um homem esfrega as costas de outro com uma pedra pómez. A pele sai em lascas. Eles riem. É um ritual de amizade. Ou de agressão disfarçada de higiene. Em Roma, é difícil distinguir. Alguém te oferece azeite. Sim, azeite. Aqui, limpar o corpo significa untá-lo com gordura vegetal e depois raspar tudo com uma espátula chamada stridil. Você aceita. O homem despeja o líquido sobre você como se temperasse uma salada humana. A sensação é estranha. Quente, viscosa. Você se sente um pão molhado. Depois, a raspagem. Um jovem escravo passa a stridil pelo seu braço. A lâmina arrasta óleo, sujeira, pele morta e tudo mais que o tempo colou em você. É dolorido e humilhante, mas também, estranhamente, alívio. Como se a camada do dia anterior fosse finalmente retirada. Você respira melhor, mas dura pouco. Logo, alguém esbarra em você. Depois outro. Uma criança mergulha do lado e te molha com uma onda de água suspeita. Você escorrega, quase cai. Alguém ri. Você não. Agora é hora do caldarium, a sala quente. Muito quente. Um forno de pedra cheio de vapor e gemidos baixos. O chão queima. A água ferve. Os poros gritam. Você entra mesmo assim. Porque o calor cura, dizem. Cura o cansaço, a peste, os pecados. Cura até a alma, se você ainda tiver uma. Você senta num canto, suando como um animal em sacrifício. A cabeça gira, a pele arde, mas ninguém sai. Ficar é sinal de força. Um homem ao seu lado desmaia. 2 outros o carregam com naturalidade. Coisa normal, dizem. Melhor aqui do que na rua.
Você concorda, sem entender. Do outro lado, um grupo de mulheres ri. Conversam sobre política, sobre filhos, sobre infecções, trocam receitas de ungüentos e histórias de fantasmas nas latrinas. Uma delas esfrega os pés com cinzas de carvão. A outra passa mel nas axilas. Tudo faz sentido. E nada faz. Depois do inferno quente, você corre para o frigidarium, o banho frio. A sensação é brutal. A água gela até o osso, mas também te traz de volta. É como renascer, só que com menos dignidade e mais fungos. Você mergulha, de olhos fechados. Lá no fundo, não houve mais nada. Nem Roma, nem gritos, nem dívidas. Só o próprio coração, batendo como um tambor assustado. Quando emerge, algo mudou. Você está limpo? Não exatamente. Está lavado? Talvez. Mas está, acima de tudo, igual aos outros. E isso basta. Você sai da água e se enxuga com um pedaço de tecido que já secou dezenas de pessoas antes de você. O cheiro é de humanidade reciclada. Na saída, recupera sua bolsa. Está intacta. Milagre! Talvez os deuses dos banhos estejam de bom humor hoje. Você se veste. A túnica gruda no corpo ainda molhado. E o vento bate como tapa. Mas é refrescante. Pelo menos por um momento. Lá fora, Roma continua suada. Mas agora, você faz parte da cidade de um jeito novo. Um pouco mais escorregadio. Um pouco mais aceito. Porque aqui, no Império, tomar banho não é sobre limpeza. É sobre pertencimento. Sobre suportar o calor, o toque, a nudez e os fungos, junto com todos os outros. Você caminha pelas pedras da rua, os pés ainda molhados, o corpo amolecido, e pela primeira vez no dia, você quase sente paz. Você está vestido, mas dizer que está vestido em Roma é como dizer que um cadáver está descansando. Tecnicamente, sim, mas há um certo desconforto na afirmação. Sua túnica é feita de lã. Sempre é. Porque linho é caro, seda é para os deuses, e o algodão ainda nem se decidiu se chega aqui. A lã, por sua vez, é quente no verão, áspera no inverno e perfeita para reter todo tipo de vida indesejada. Ela coça, desde que você acordou. Mas agora, com o corpo ainda úmido das termas, a túnica gruda como uma segunda pele. Uma pele feita de fibra espinhosa e suor fermentado. E por dentro dela, algo se move. Sempre se move. Piolhos, pulgas, percevejos. Toda uma população invisível que se alimenta do seu sangue com mais regularidade do que você mesmo. Você sente a primeira picada nas costas, depois outra na coxa. Então a coceira se espalha como fogo, um incêndio sem fumaça. Você tenta ignorar. Não consegue. Todo mundo coça. Discretamente, desesperadamente, com técnica e resignação. Nas esquinas, nos mercados, nos fóruns, há sempre alguém com a mão por dentro da roupa, como se rezasse para um Deus muito íntimo. Coçar não é um hábito. É um idioma corporal. A roupa nunca está limpa, nem mesmo nova. Você a lava de tempos em tempos, mas lavar, em Roma, significa deixá-la nas mãos de um fuller, o lavadeiro profissional. E o que ele usa para limpar? Urina. Sim, urina. De homem. Coletada em potes nas esquinas da cidade. O amoníaco ajuda a branquear os tecidos. Também ajuda a fixar o cheiro do século. Você já deixou sua túnica com um desses. Quando ela voltou, estava mais clara e com um perfume que você jamais esquecerá. Uma mistura de xixi quente com sol de meio-dia. Hoje, você lava sozinho, encharca a túnica numa tina com água barrenta, esfrega com areia, torce e reza para os piolhos afogarem. Eles não afogam, eles nadam, são atletas. Você veste mesmo assim, porque em Roma, a escolha não é entre se vestir ou não. É entre coçar agora ou coçar depois. A túnica não tem costura nos ombros. É um pedaço só de tecido, amarrado com um cinto na cintura.
ou corda ou esperança. O cinto segura tudo no lugar, ou quase. Um vento mais ousado revela mais do que você gostaria. E às vezes revela tudo. Você vê um homem passar com uma toga, a famosa toga romana. Ela é branca, longa, enrolada como um origami social, símbolo de status, mas também um fardo. É quente, difícil de usar e precisa ser constantemente ajeitada. Só cidadãos usam toga. Cidadãos que não trabalham com as mãos. Cidadãos que não são você. Sua túnica, por outro lado, está gasta nas axilas, com buracos nos joelhos e manchas no que deveria ser o lado de trás. A bainha se desfez. Você a amarrou com um pedaço de barbante. Funciona. Mais ou menos. Você sente uma mordida atrás do joelho. Coça até sair sangue. Depois, limpa com saliva. É o protocolo não oficial. As mulheres, quando podem, usam estolas. Um tipo de vestido comprido, preso por alfinetes de metal que, se mal colocados, viram armas. Já viu uma briga entre matronas? Melhor do que gladiadores. E mais sangrenta. As crianças andam com trapos, literalmente. Pequenos quadrados de tecido amarrados nos ombros ou na cintura. Muitos andam nus. O calor e a pobreza não perdoam. Os escravos vestem menos ainda. Um pedaço de pano entre as pernas, uma fita na cabeça e a vergonha no olhar. Só não andam pelados porque a pele, mesmo gratuita, ainda assusta. Você vê um grupo de soldados. Eles usam túnicas curtas, sandálias reforçadas, capas vermelhas. Parecem limpos. Mas você sabe, por baixo, coçam também. Apenas com mais disciplina. E então, aos ricos. Suas roupas têm cor. Azul, verde, roxo, especialmente roxo. Um pigmento extraído de moluscos, caro como um rim em leilão. Usar púrpura em Roma é dizer: eu valho mais do que você vai ganhar na vida. Mas o preço não compra imunidade. A coceira não respeita classe, nem o mofo, nem os ratos. E todo mundo, de imperador a mendigo, tem pelo menos um piolho favorito. Você encontra uma senhora idosa. Ela está sentada no chão, penteando o cabelo com um pedaço de osso. A cada puxada estala algo. Ela sorri. Outro foi para o inferno, diz, e guarda o piolho esmagado debaixo da unha. Os pentes, quando existem, são de madeira ou bronze. Dentes largos, espaço suficiente para o que precisa ser retirado. Às vezes, o pente serve também como faca. Tudo tem mais de uma função em Roma. Até a sujeira. Você observa um homem se despindo antes de entrar no rio. As marcas em sua pele contam uma história. Sarna, queimadura de óleo, mordidas de pulga. A túnica dele está jogada na margem, tremendo com o vento, como se tivesse vida própria. E talvez tenha. Você pensa em queimar a sua, jogá-la no fogo, assistir os piolhos saírem correndo como fantasmas sem corpo. Mas não pode. Ela é a única. E sem ela, você é ainda mais vulnerável. Um cachorro te segue. Ele fareja sua túnica, espirra e vai embora. Sinal de que o cheiro está forte. Forte o bastante para afastar até quem come lixo. À noite, você a pendura perto da janela, na esperança de que o vento leve parte da miséria embora. Não leva, só espalha. Você deita, coça, suspira e veste a mesma coisa no dia seguinte. Porque em Roma, a roupa é parte do corpo. Um corpo que vive em guerra com a própria superfície. Um corpo que sabe que, mais importante que se proteger do frio, é sobreviver à coceira. E às vezes, você até sente saudade do nu. Você acorda cansado. Isso não é novidade. Em Roma, acordar é sempre uma continuação do sofrimento. A diferença é que hoje você tem algo agendado. Trabalho. Ou melhor, servidão. Ou melhor ainda, submissão sistêmica mascarada de rotina. Sim, você tem patrão, mas não tem salário. Você é escravo. E se por acaso não é, parabéns. É pobre o bastante para se sentir como um.
A diferença entre um liberto e um escravo às vezes está só na coleira, literal ou invisível. Se você é livre, ainda assim depende de um patrono, de favores, de esmolas disfarçadas de empregos. Se é escravo, depende da sorte de ter um dono que prefira te manter vivo. Hoje, seu trabalho começa cedo. O sol nem subiu direito. Seu estômago ainda está roncando o hino da miséria. E seus pés já estão pisando em pedras afiadas com a leveza de quem não tem escolha. Seu ofício? Tanto faz. Você pode ser qualquer coisa: porteiro, carregador, cozinheiro, copiador de documentos, remador de galé, coletor de urina para os fullers. Em Roma, até os trabalhos mais humilhantes vêm com um nome em latim bonito. Hoje, você foi designado para uma olaria. Fazer tijolos. Sob o sol. Com as mãos. Com o barro. Com a alma. Você chega ao local, uma área aberta, cercada de fumaça. Homens magros e burros cansados. O chão é barro e lama, o ar é denso e a única música é o som dos moldes sendo preenchidos com argila quente e esperança nenhuma. O capataz grita ordens. Ele não bate. Ainda. Mas seus olhos têm a promessa de que vai. Você evita olhar. Seu trabalho é simples. Misturar a argila com palha, pisar até os pés não sentirem mais nada, moldar blocos e alinhar sob o sol. Repetir. De novo. Até o mundo acabar. Ou seu corpo. Você pisa. A lama entra pelas unhas. Corta. Ferve. Ao lado, um menino com os dedos em carne viva trabalha em silêncio. Ele não deve ter mais que 12 anos, mas já anda como um velho. Não há infância na fábrica do império. Você sente os ombros arderem. Cada vez que levanta um tijolo, sente o passado de todas as pedras do mundo te olhando. Elas não têm culpa, mas são cúmplices. Você pensa em parar. Não pode. A pausa é só no fim do turno. E o turno não tem fim. O tempo em Roma é elástico. Estica quando você sofre. Encolhe quando você respira. Você lembra de ouvir falar de otium, o ócio nobre romano? Aquela ideia linda de passar o tempo lendo, filosofando, tomando vinho com amigos. Isso existe. Mas para os outros, para você, há apenas negotium. O tempo negado. A vida gasta, o sol sobe, sua boca seca. Você tem direito à água, morna, barrenta, dividida com 20 pessoas. Você bebe assim mesmo e agradece. Há dias em que nem isso. Ao longe, um homem livre, um pequeno comerciante, reclama de suas dívidas. Diz que trabalha como escravo. Você quase ri, mas seus lábios rachados doem demais para isso. O capataz manda continuar. Você obedece, porque Roma é uma máquina, e você é apenas um parafuso, enferrujado, mas necessário. Um colega seu escorrega no barro, cai sobre os tijolos, um corte profundo na coxa. Ele grita, alguém ri. O capataz observa, decide que ele ainda pode continuar, e ele continua, porque não há alternativa. Você fecha os olhos por um instante, sonha com outro ofício. Ser escriba, talvez. Copiar textos em pergaminhos. Trabalhar com ideias em vez de barro. Mas então lembra, os escribas também são escravos, muitos deles. E a única diferença entre tinta e argila é a cor da sujeira. Você volta ao trabalho. Suas mãos estão feridas. Mas você sente orgulho de ver os tijolos se empilhando, um a um. Uma parede que talvez nunca verá erguida. Uma cidade que nunca te agradecerá, mas que você ajudou a construir. Ao meio-dia, um pão duro é distribuído. Um só, dividido em 3. Você mastiga devagar, fingindo que dura mais. Engole seco. Seu estômago agradece. Sua alma, não. Um dos escravos diz que ouviu sobre uma revolta. Um grupo planejando fugir, se esconder nas florestas. Você escuta, sonha por um segundo. Mas sabe, ninguém escapa da Roma interior.
A prisão não está nas correntes, está no hábito. À tarde, o sol castiga. A fumaça aumenta, seus olhos ardem. Mas os tijolos continuam nascendo. E você continua moldando. Alguém canta. Uma melodia simples, sem palavras. Serve para manter o ritmo. Serve para não enlouquecer. Você canta junto. No fim do dia, se é que existe fim, o capataz permite que parem. Suas pernas tremem. Suas costas estão em chamas. Mas você sobreviveu. Por hoje. Ao sair, vê os homens livres indo para casa. Conversando, rindo, comendo. Não parecem mais felizes. Só um pouco menos gastos. Em Roma, até os livres são prisioneiros de alguma coisa. Você volta para a ínsula, sujo, exausto e com os olhos de quem viu o tempo passar de joelhos. Na porta, uma vizinha pergunta: "Como foi o dia?" Você responde: "Mais um tijolo." Você está cercado por deuses, literalmente. Cada esquina, cada porta, cada chaminé, cada vaso quebrado no chão, tudo tem um nome divino, uma presença invisível, um sussurro antigo. Em Roma, religião não é fé, é sobrevivência. Você começa o dia acendendo um pequeno incenso na cozinha, se é que podemos chamar esse canto escuro de cozinha. O cheiro é forte, resina, erva seca, algo parecido com pelo queimado. Você fecha os olhos e murmura o nome de Vesta, deusa do lar. Não porque acredita, mas porque não fazer pode dar azar. E azar em Roma não é metáfora. É febre, é acidente, é sumir sem deixar ossos. Enquanto esfrega os olhos ainda sonolentos, você lembra. Hoje é dia de mercado. E precisa evitar o mal olhado. Você prende um dente de lobo seco num cordão e esconde por baixo da túnica. Funciona? Quem sabe? Mas até os senadores fazem isso. Superstição é o idioma oficial da cidade. Você caminha pelas ruas e vê os sinais. Bonecos pendurados em portas, palavras riscadas no chão com carvão, oferendas em pequenos altares urbanos. Um pão queimado aqui, um figo passado ali, um pedaço de carne que ninguém vai comer, e nem os cães se atrevem a tocar. Tudo é aviso, tudo é pacto. Você cruza com uma mulher de túnica vermelha. Ela cospe 3 vezes para o chão ao ver um corvo. Em seguida, toca madeira, sussurra algo e faz um gesto com os dedos. Isso é normal. Isso é autocuidado romano. Você chega ao mercado. A primeira coisa que faz é contornar uma barraca. Por quê? Porque ela está virada ao norte, e todo mundo sabe que os ventos do norte trazem doença, especialmente se misturados com o cheiro de peixe velho. O vendedor de frutas tem um amuleto pendurado no pescoço, um falo de bronze com asas. Sim, você viu certo. Um pênis alado. É o símbolo da boa sorte e da fertilidade. E, de algum modo, também protege contra ladrões. Você tenta não rir. Mas é sério. Em Roma, o pênis tem poder. Ele está esculpido em paredes, portas, muros, pontes. Um amuleto obsceno é mais eficiente do que um cadeado. As pessoas acreditam. E você começa a acreditar também. Deuses estão em toda parte. Mas também os dimanes, os mortos. Você passa por um cemitério. Pequenos altares fumegam. Copos de leite, moedas, flores secas. Tudo oferecido aos espíritos que ainda vagam. Não prestar homenagem pode trazer consequências. Pesadelos, pragas, perdas inexplicáveis. Você vê um homem borrifando vinho no chão. Um libátio, ritual de oferta líquida. Ele murmura nomes, talvez de parentes, talvez de dívidas. Na parede, uma inscrição em vermelho. Cave canem. Mas não é sobre cães. É sobre fantasmas. Cães veem o que os olhos humanos ignoram. Você passa rápido. Na esquina, uma mulher vende amuletos mágicos. Dente de porco para afastar febre. Concha para proteger crianças. Pedaço de cabelo trançado para segurar amantes. Tudo barato.
Tudo eficaz, se você quiser acreditar. Você compra um pedaço de âmbar. Dizem que protege contra feitiços, e contra inveja, e contra você mesmo, se for um daqueles dias. Você sente que é. Ao voltar para casa, vê um grupo reunido em volta de um homem que lê entranhas. Ele cortou uma galinha. Abriu com cuidado. Agora, analisa o fígado. Aponta veias. Sorri. Franze a testa. Finalmente diz: os deuses estão satisfeitos. Alívio geral. A multidão aplaude. A galinha morre em paz. Você já viu isso antes? Já viu também com ovelhas, porcos, até com peixes. A haruspícia é antiga. E ninguém toma decisões importantes sem consultar as vísceras. Casamento? Verifica o fígado. Viagem? Observa o vômito. Construção de templo? Abre o bode e veja. Você caminha mais um pouco e dá de cara com uma mulher de cabelos embaraçados, olhos esbugalhados, segurando uma caveira de madeira. Ela é uma feitiçaria menor, dessas que vendem ervas e pragas. Ela te oferece uma poção. Diz que afasta traições e cura calos. Você recusa. Ela sorri. Recusar dá azar, diz. Você compra. É um líquido roxo. Cheira a alho e lama. Ao chegar em casa, coloca num canto e promete nunca usar. Ao entardecer, você faz o gesto de proteção com a mão, polegar entre os dedos, contra mal olhado. Um soldado passa e faz o mesmo. Olha para você, confirma com a cabeça. Vocês compartilham um idioma secreto. Você acende outra vela para lar, o espírito da casa. A chama treme. Você interpreta como sinal. Mas de quê? Ninguém sabe. Em Roma, o silêncio dos deuses é tão eloquente quanto seus gritos. A noite cai. Com ela, os medos. Você tranca a porta, não contra ladrões, mas contra espíritos. Coloca um dente de alho na janela e um pedaço de ferro. O ferro espanta o mal. O alho espanta tudo o que tem nariz. Você ouve um barulho no telhado? Um rato? Um aviso? Prefere não investigar. Deita-se. Murmura os nomes dos que morreram antes de você. Promete não esquecê-los e fecha os olhos. Em Roma, o sono não vem sozinho. Vem com rezas, com promessas, com pactos feitos em voz baixa, porque os deuses estão ouvindo. E os demônios? Também. Você espirra. Simples, não? Um espirro. Em qualquer outro lugar, isso seria só ar saindo do nariz. Mas em Roma, isso pode ser o começo do fim. Ou o sinal de uma maldição. Ou apenas um dia normal. Você espera não morrer. Mas não tem certeza. Seu nariz arde. Sua garganta coça. E o corpo está estranho. Pesado. Quente. Como se você tivesse dormido com um cobertor de febre. Mas você não pode parar. Ninguém para por causa de uma gripe. Até porque, aqui, gripe não existe como conceito. O que você sente pode ser febre dos pântanos. Pode ser cólera. Pode ser apenas o verão romano, uma estação com cheiro de suor e som de moscas. Você cospe. A saliva está espessa. Isso preocupa. Seu vizinho diz que é mau ar. O miasma. Os romanos acreditam que o ar podre transmite doenças. E, sinceramente, talvez estejam certos. O cheiro nas ruas é um currículo completo de bactérias. Excremento, peixe, leite coalhado, cadáver fresco. Você pensa em procurar um médico. Mas em Roma, medicina é mais loteria do que ciência. O médico mais próximo é um homem de aparência cansada, olhos semicerrados e mãos que já cortaram mais do que curaram. Ele te examina com um olhar vago, cutuca seu abdômen, belisca sua língua, cheira seu suor. Diz que você tem umidade interna. Prescreve vinho quente com pó de chifre de cabra. E sangria. Sempre sangria. Você aceita. Ou finge que aceita. Porque negar tratamento é ofensa aos deuses da saúde. E você não quer mais problemas com deuses hoje. O assistente dele, um aprendiz magricela, te amarra os braços. Você senta numa pedra. Ele pega uma faca. Não esterilizada, claro.
apenas afiada. Rasga um pedaço do seu braço e deixa o sangue escorrer até uma tigela. Dizem que isso equilibra os humores do corpo. Você sente tontura, náusea, mas não melhora. E não é surpresa. As doenças em Roma são constantes, familiarmente cruéis. Você as reconhece como se fossem velhas conhecidas. Tem a disenteria, que transforma qualquer refeição em agonia líquida. Tem a lepra, que chega como mancha e te leva em pedaços. Tem a tuberculose, o canto dos pulmões, um som que você ouve em metade das pessoas ao seu redor. E tem a peste. Ah, a peste. Ela ainda não está aqui hoje, mas você sabe como ela chega. Rápida, silenciosa, com ratos, pulgas e uma febre que acende o corpo como uma fogueira. A peste é o terror da cidade. Já levou bairros inteiros e ninguém sabe como pará-la. Só rezar, queimar roupas, evitar tocar os mortos, o que é difícil quando os mortos caem na sua frente. Você passa por uma mulher vendendo poções. Elas são coloridas, viscosas, guardadas em pequenos frascos de vidro grosso. Uma é feita com babosa, mel, vinagre e saliva de cabra. Outra leva cinzas de osso humano e sebo de porco. Todas prometem algo: paz, cura, sobrevivência. Você compra uma. Porque, honestamente, o que mais você pode fazer? No templo de Esculápio, o deus da medicina, há filas. As pessoas deitam no chão esperando sonhos reveladores. Sonhar com uma cobra é sinal de cura. Sonhar com silêncio é sinal de morte. Você não tem tempo para sonhar. Você procura alternativas. E Roma oferece muitas. Um homem diz que o toque de um cão preto cura febre. Uma senhora recomenda pendurar alho nas axilas. Um escravo egípcio garante que usar pedras quentes nos rins resolve tudo, menos o cheiro. Você tenta todas, nada muda. Mas, estranhamente, você sobrevive. Não melhora, mas sobrevive. É que em Roma, isso é o mais perto de cura que se pode desejar. A doença é uma rotina. Como comer, como coçar, como mentir. Você aprende a conviver com ela. A cidade está cheia de gente andando com febre, com feridas, com tosses secas. E mesmo assim, trabalham, rezam, comem. É como viver num aquário de pus e ainda assim cantar. Você vê um menino com sarampo, uma mulher com feridas nas pernas, um homem cuspindo sangue. Ninguém para. A vida romana é ininterrupta, até parar de vez. Ao fim do dia, você se deita. A cabeça dói. Os olhos ardem. Mas você ainda está aqui. Ainda sente. E em Roma, sentir é um milagre constante. Você está no fórum. Não por escolha. Ninguém escolhe assistir a um julgamento em Roma como quem vai ao teatro. Mas por que aqui? A linha entre tribunal e espetáculo é tão fina quanto o tecido da sua túnica. Você se aproxima da multidão. Uma massa de gente parada, suada, suja e faminta, por justiça ou por sangue. Em Roma, as duas coisas geralmente vêm juntas. No centro, um homem algemado, acusado de roubo, ou de feitiçaria, ou de traição. Não importa muito. O importante é que ele está ali, e você não. O juiz chega. Um pretor, vestido com toga branca de faixa roxa, solene, cansado e entediado. Ele ouve os argumentos com um ouvido só. E com o outro, provavelmente ouve o vendedor de tâmaras que grita promoções ao fundo. O réu tenta se explicar. Usa o latim com humildade. Diz que roubou porque tinha fome, que não sabia, que era um engano. Ninguém se comove. O povo murmura, inquieto. A justiça romana não gosta de discursos longos. O pretor consulta dois assistentes. Finge pensar. Depois fala. Flagelatio. Você sabe o que isso significa. Flagelação pública. 20 chicotadas no meio do fórum. Nada de celas, nem audiência privada. Aqui, a punição é um evento.
2 homens arrastam o condenado para um poste. Amarram suas mãos. Um terceiro surge com o flagrum, um chicote de tiras de couro com pequenos pedaços de osso nas pontas. Cada golpe não arranha, ele rasga. Você já viu antes, já ouviu antes. O som da carne abrindo, o som da cidade assistindo. As pessoas assistem como quem vê um comediante se apresentar. Algumas fazem piadas, outras torcem o nariz. Uma senhora reza baixinho, não por piedade, mas por medo de ser a próxima. Você se afasta e lembra, isso é só o começo. A justiça romana é ampla, variada, criativa. Não se limita ao açoite. Vai da multa ao exílio, da prisão ao damnatio ad bestias, a condenação às feras. Literalmente ser comido por leões diante de uma plateia vibrante. Você já viu isso também. No anfiteatro, não no tribunal. O acusado entra tremendo. Os guardas o empurram. As portas de ferro se abrem. O leão surge. E por um breve momento, o tempo para. Depois, o rugido. Depois, o sangue. Depois, o aplauso. Você tenta esquecer. Mas nem todo castigo é físico. Roma pune também com humilhação, com perda de status, com infâmia, uma marca invisível que te impede de testemunhar em tribunal, de se casar com certos cidadãos, de ser levado a sério. Você, por exemplo, já é meio infame, não por crime, mas por origem. Não nasceu no berço certo, e em Roma, isso basta. Você lembra de um amigo, escravo fugitivo, capturado semanas atrás. Levaram-no de volta ao dono, e o castigo foi exemplar. Primeiro, marcas, com ferro quente. Depois, exposição pública com uma placa pendurada no pescoço. Fugitivos. Por fim, correntes nos pés. Para sempre. Sim, o dono tinha esse direito. Os romanos acreditam que a propriedade é sagrada, e o corpo de um escravo é parte da mobília. Quebra? Paga. Corre? Marca. E há a crucificação, a punição máxima, reservada para os piores, ou seja, os pobres, os rebeldes, os inconvenientes. Você já viu uma, de longe, um homem preso a uma cruz de madeira tosca. Não morria rápido, demorava dias. Morria sufocado, cansado, esquecido. A cidade ignorava, passava. Um cachorro chegou a morder o pé do crucificado. Ninguém afastou. A cruz não era só morte, era aviso, era mural de recados do império. Veja o que acontece com quem erra. E em Roma, errar é fácil, muito fácil. Roubar pão, reclamar alto, amar a pessoa errada, ser estrangeiro demais, ser pobre demais, respirar errado no dia errado. A justiça romana tem leis, muitas delas, escritas, claras, publicadas nas tábuas. Mas entre o que está na pedra e o que acontece na rua, há um desfiladeiro. E no fundo dele, você. Ao longo do dia, você vê mais julgamentos. Um jovem acusado de blasfêmia. Uma mulher acusada de aborto. Um velho acusado de espalhar rumores. As sentenças variam, mas todas têm algo em comum. Não resolvem nada. Apenas punem. Apenas fazem barulho. Apenas lembram que Roma tem olhos e mãos fortes. Você vai embora do fórum, passa por uma parede coberta de inscrições, nomes, xingamentos, acusações anônimas. É a rede social romana. Pichar é fácil e, às vezes, mais eficaz que um tribunal. Você lê um nome conhecido. Alguém te difamou ali também. Uma ofensa sobre sua higiene, talvez. Você sorri. Porque de todas as punições possíveis, essa é até leve. Ao anoitecer, você chega em casa, vivo, sem marcas, sem sentença. E isso, hoje, já é uma vitória jurídica. Você acorda com o som da multidão. É cedo, mas já há fila. A cidade ferve. Pessoas correm pelas ruelas com pães na mão, empurrando crianças, gritando nomes. Todo mundo quer entrar. Não num templo, nem num mercado, no anfiteatro. Hoje é dia de jogos, e em Roma, jogos são sangue.
Você decide ir, não que tenha escolha. Se ficar de fora, não terá o que comentar à noite. Em Roma, não assistir à matança é como ignorar o nascimento do próprio imperador. Pega mal. Ao chegar, se depara com o Colosso, o Coliseu. Ou outro menor, não importa. Todos são gigantes. Todos gritam com a mesma voz de pedra. Aqui se morre por diversão. Você entra. O cheiro é o primeiro a bater. Não é só suor. É metal, sangue seco, cerveja estragada e perfume barato. Milhares de corpos comprimidos em arquibancadas de mármore, esperando uma coisa só: espetáculo. Você se acomoda. Um lugar alto, distante o suficiente para não ser espirrado. Perto o bastante para ver os olhos dos que vão morrer. O público está animado. Vendilhões passam oferecendo figos, azeitonas, vinho aguado. Crianças brincam com miniaturas de gladiadores. Mulheres apostam discretamente em quem sobrevive. Homens gritam nomes como se fossem torcedores de futebol. Só que aqui, o gol é a morte. A trombeta soa. O editor, o responsável pelos jogos, entra e acena. Rico, gordo, com uma túnica brilhante. Sabe que está comprando fama com carne humana. E sabe que a cidade vai amá-lo por isso. O espetáculo começa com execuções públicas. Criminosos, prisioneiros de guerra, escravos revoltosos. Todos vestidos com fantasias teatrais, como se a morte fosse uma peça de comédia. Um é jogado a um urso, outro a um javali. Um terceiro tem que simular o papel de Orfeu e acaba despedaçado por uma pantera. A plateia vibra. Você também. Não porque quer, mas porque o corpo reage. O coração acelera. Os olhos se arregalam. O sangue reconhece o sangue. E por um instante, você esquece que está vivo. Depois vem o intervalo. Música, dança, palhaços grotescos imitando gladiadores. Um homem vestido de sátiro corre nu pela arena com um pão enfiado no traseiro. Todos riem. Roma adora rir da própria loucura. Mas o que vem depois é o prato principal. Os gladiadores, homens treinados, fortes, marcas nas costas, músculos na alma. Alguns são escravos, outros voluntários. Todos são apostas ambulantes. Estão ali por glória ou por falta de alternativa. O primeiro combate começa. 2 homens, escudos pesados, capacetes que escondem o rosto, uma espada curta, um tridente. O público escolhe quem prefere, grita, xinga, canta. Você observa cada golpe. Não é rápido, é doloroso. Um escorrega, o outro aproveita. Um corte, um gemido, um joelho no chão. O sangue jorra, tímido no começo, depois generoso. O derrotado cai, levanta a mão, suplica. Os olhos se voltam para o editor. Ele consulta a plateia. Dedos virados para baixo? Morte. Dedos para cima? Perdão. Mas aqui, o polegar para cima não significa vida. Significa espada. Mata logo. O gesto é outro. A misericórdia, rara. Hoje, o povo quer morte. O golpe final vem seco, rápido, quase elegante. A arena aplaude. Você também, sem saber por quê. O corpo aplaude sozinho. A tarde avança. Mais combates, mais gritos, mais vinho. Você vê um anão enfrentando um avestruz, um cego guiado por sinos, 2 irmãos obrigados a lutar um contra o outro, e uma mulher, uma gladiadora, que arranca um dedo do oponente com os dentes. O público delira. É brutal, é insano, é Roma. Alguém ao seu lado desmaia, não pelo sangue, mas pelo calor. O sol incendeia o mármore. A sombra é para os ricos. Você bebe um gole de vinho. Ele está quente e tem gosto de ferro. Um grupo de sacerdotes entra. Fazem um pequeno ritual. Derramam vinho na areia. Agradecem aos deuses por mais um dia de espetáculo. Você percebe que o vinho está sendo absorvido pela terra manchada. Uma terra que já bebeu mais sangue do que qualquer templo. Você observa os olhos das crianças. Elas sorriem.
Estão aprendendo a aplaudir a violência com naturalidade. Você pensa se elas farão o mesmo com seus próprios filhos, um dia. A última luta é a mais esperada. 2 campeões. Um veterano, um novato. O velho sabe como sobreviver. O jovem quer vencer rápido. Eles dançam, suam, escorregam. No fim, o jovem cai. O velho o encara. Sabe que pode matá-lo, mas hesita. A multidão ruge, quer sangue. O velho olha para o editor. O editor hesita. Depois, dá o sinal. O jovem morre, sem glória, sem apelo. Apenas morre. E o público levanta, como se saísse de uma missa. Você caminha pelas ruas depois. O cheiro de sangue ainda está nas narinas, mas agora misturado com pão e fezes. A cidade volta ao normal. Você volta para casa e sente algo estranho, uma mistura de cansaço e excitação. Como se tivesse vivido mais do que devia. Como se tivesse consumido um tipo de alimento proibido. E talvez tenha. Na Roma antiga, o entretenimento ensina uma coisa: rir, aplaudir, vibrar. Tudo isso pode ser aprendido com a dor dos outros. E o mais assustador? Você gostou. A noite cai em Roma. Não como um manto suave, mas como uma tampa pesada de pedra. O céu escurece com raiva. E a cidade, que já era suja e barulhenta, se torna algo ainda mais estranho. Mais vivo. Mais perigoso. Você caminha pelas ruas apertando a túnica contra o peito. O frio sobe dos pés como fumaça invisível. A temperatura caiu e, com ela, a sensação de segurança. Não que Roma fosse segura de dia, mas, à noite, Roma se revela. As lâmpadas a óleo se acendem em algumas portas, mas são fracas, tremem. Produzem mais sombra do que luz. O escuro engole os becos e você começa a ouvir tudo. O chiado dos ratos nos telhados, o estalo de tábuas nas janelas, o sussurro das rezas murmuradas por mulheres encurvadas, o gemido de febre vindo de um andar acima. E o pior, o som seco de algo sendo arrastado no escuro, muito devagar. Você não pergunta o quê, porque em Roma, à noite, perguntar pode te tornar parte da resposta. Você passa por uma esquina, vê uma figura parada, um homem, uma mulher, um espectro. Não se move, só observa. Você desvia o olhar. A superstição é clara. Encarar o invisível o torna visível. Em Roma, quando o sol se põe, o mundo dos vivos e dos mortos se toca. Por isso, todas as janelas são seladas. Todas as crianças são benzidas com palavras que ninguém entende. Por isso, alho é pendurado em portas e ferro é escondido sob os travesseiros. Você chega na ínsula, o prédio onde mora. A escada range, sempre range, mas hoje parece gemer. Um vizinho passa por você sem falar. Ele está pálido, os olhos fundos, talvez doente, talvez já morto, mas ninguém teve coragem de tocar. Você entra no cubículo que chama de quarto. A palha da cama ainda está úmida. Seu corpo dói. A túnica fede. Mas a maior preocupação não é o cansaço. É o que vem depois. O sono. Dormir, em Roma, é um risco. Você ouve barulhos estranhos toda noite, passos que não combinam com ninguém do prédio, portas que abrem sozinhas, crianças que falam dormindo, em línguas que não aprenderam. Sua vizinha jura que viu o espírito do marido morto espiando pela janela. Outro diz que há um demônio das sombras que sopra febre nas orelhas de quem ronca. Alguém sussurrou que ouviu nomes antigos sendo ditos no porão, seguidos de tosses. E silêncio. Você deita com o amuleto de âmbar no pescoço. Com uma vela apagada sob o travesseiro, dizem que protege dos pesadelos. E com os pés virados para a porta, como se isso fosse barrar a morte. Mas a verdade é, você não sabe se vai acordar. A noite romana não é feita só de ladrões. É feita de acertos de contas, de febres que queimam devagar,
de partos que não terminam, de dores que não têm nome e de gente que desaparece, levando só o cheiro. Você ouve uma briga na rua, gritos, choro. Depois, passos rápidos. Depois, nada. É o ciclo. Você se vira na cama, coça uma picada, sente algo se mexendo no cabelo. Piolho? Ou só paranoia? Ao lado, alguém ressona alto. Você não o conhece bem. Dormem juntos porque o espaço é pouco e o medo é muito. Em Roma, até o sono é coletivo. Você fecha os olhos e sente o escuro pressionar suas pálpebras como dedos. É denso. O silêncio pesa mais do que o barulho, porque o silêncio em Roma é sempre interrompido. Um rato corre pelo chão. Você ouve o som das unhas nas pedras. Depois, o som do nada. Depois, um gemido. Você segura a respiração. Conta até 10. Reza para qualquer Deus que estiver disponível. Até mesmo os pequenos, esquecidos. Os deuses da poeira, dos ratos, dos sons sem dono. A cidade está viva, mas parece estar morrendo toda noite. Do alto, você ouve sinos distantes. Talvez uma vigília, talvez um funeral, talvez só o vento. Mas nada soa como deve soar. Na parede, um desenho feito com carvão. Alguém desenhou uma face. Olhos grandes, sem boca. Você jura que não estava lá antes. Você vira para o outro lado. Fecha os olhos mais uma vez. E tenta esquecer que está em Roma. Mas Roma não te esquece. No escuro, ela respira. E você escuta. Você sobreviveu. Um dia inteiro no Império Romano. E tudo doeu um pouco. Acordar foi difícil. Comer, incerto. Respirar, perigoso. Trabalhar, cruel. Banhar-se, quase um ritual de sacrifício. E dormir. Uma aposta que poucos ganham por muito tempo. Não há heróis aqui. Só gente tentando existir entre piolhos, pães duros e deuses indiferentes. Roma foi chamada de eterna. Mas dentro dela, quase ninguém durava muito. E ainda assim, eles cantavam, entre os gritos, entre os ratos, entre as crucificações e as coceiras incuráveis. Cantavam, amavam, pariam filhos, rabiscavam poemas nas paredes sujas e viviam, de um jeito torto, faminto, mas profundamente humano. É estranho pensar que talvez não tenhamos mudado tanto. Apenas trocamos o cheiro do sangue pelo cheiro do asfalto, as correntes pelas senhas de Wi-Fi, as cruzes pelas metas de produtividade. Mas o medo, a fome e a beleza persistem. Então agora, descanse. A história está cheia de monstros, mas nenhum deles está no seu quarto. Boa noite.